Olá, pessoal curioso da ciência! Vocês já se perguntaram como nosso corpo consegue fazer tantas coisas incríveis ao mesmo tempo? Como digerir um hambúrguer, transformar açúcar em energia ou até mesmo se curar de um corte? A resposta para muitas dessas perguntas está em umas pequenas e superpoderosas moléculas chamadas enzimas. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo fascinante das enzimas e descobrir o que são, como funcionam e por que são absolutamente essenciais para a vida. Então preparem-se para uma aula de bioquímica que vai mudar a forma como vocês veem seu próprio corpo. Vamos começar pelo básico. O que exatamente é uma enzima? De forma simples, enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos. Calma, não se assustem com o termo. Um catalisador é simplesmente uma substância que acelera uma reação química sem ser consumida no processo. Pensem nas enzimas como os operários super eficientes de uma fábrica. Elas pegam as matérias-primas, chamadas de substratos, e as transformam rapidamente em produtos finais, liberando-os para que possam repetir o processo milhares de vezes por segundo. Sem elas, muitas reações vitais no nosso corpo seriam tão lentas que a vida como a conhecemos simplesmente não existiria. É como tentar construir um prédio sem nenhuma ferramenta. Seria praticamente impossível. Agora, como elas fazem essa mágica acontecer? O segredo está na sua forma tridimensional única. Cada enzima tem uma região especial, chamada de sítio ativo, que funciona como uma fechadura super específica. O substrato, por sua vez, é a chave que se encaixa perfeitamente nessa fechadura. Esse modelo é conhecido como chave fechadura. Quando o substrato se liga ao sítio ativo, a enzima dá uma leve abraçada nele, um ajuste fino chamado de modelo do encaixe induzido. Essa interação enfraquece as ligações químicas do substrato, diminuindo a energia necessária para que a reação aconteça. É como se a enzima desse um empurrãozinho para que a reação ocorra muito mais rápido. Depois que a reação termina e os produtos são formados, eles não se encaixam mais tão bem no sítio ativo e são liberados, deixando a enzima livre para encontrar um novo substrato e começar tudo de novo. Mas as enzimas não são operárias que trabalham de qualquer jeito. Elas são bem exigentes quanto ao ambiente de trabalho. Fatores como a temperatura e o pH, que mede a acidez ou alcalinidade do meio, são cruciais. Cada enzima tem uma temperatura e um pH ótimos, nos quais sua atividade é máxima. Se o ambiente fica muito quente ou muito ácido, por exemplo, a enzima pode perder sua forma tridimensional, um processo chamado de desnaturação. Quando isso acontece, o sítio ativo muda de forma e a chave não consegue mais entrar na fechadura. É por isso que uma febre muito alta pode ser perigosa. Ela pode desnaturar enzimas vitais no nosso corpo. A pepsina, por exemplo, uma enzima que digere proteínas no nosso estômago, funciona super bem no ambiente extremamente ácido de lá. Mas se a colocarmos no nosso intestino, que é mais alcalino, ela para de funcionar completamente. Certo, já entendemos o que são e como funcionam. Mas onde encontramos essas maravilhas? A resposta é: em todos os lugares. Vamos dar uma olhada em algumas aplicações práticas e exemplos do nosso dia a dia. Começando pela nossa própria boca. A saliva contém uma enzima chamada amilase salivar, que começa a quebrar o amido dos alimentos como pão e batata em açúcares mais simples antes mesmo de engolirmos. É por isso que se você mastigar um pedaço de pão por bastante tempo, ele começa a ficar adocicado. Descendo para o estômago, como já mencionamos, encontramos a pepsina. Ela é uma verdadeira especialista em quebrar as longas cadeias de proteínas da carne, do ovo e do feijão em pedaços menores, facilitando a absorção pelo nosso corpo. Depois, no intestino delgado, o pâncreas libera um coquetel de enzimas, incluindo a lipase, que quebra as gorduras, a tripsina, que continua o trabalho com as proteínas, e a amilase pancreática, que finaliza a digestão dos carboidratos. Sem esse time de enzimas digestivas, nós simplesmente não conseguiríamos extrair os nutrientes dos alimentos que comemos. Mas as enzimas não trabalham só na digestão. Elas estão envolvidas em praticamente todos os processos celulares. Por exemplo, quando você faz exercício, suas células precisam de muita energia. Enzimas nas mitocôndrias,
As usinas de energia das nossas células quebram a glicose em um processo chamado respiração celular para produzir ATP, a molécula de energia que alimenta nossos músculos. Até mesmo a replicação do nosso DNA, o processo que copia nosso material genético toda vez que uma célula se divide, depende de uma enzima chamada DNA polimerase. Ela funciona como uma construtora molecular, lendo o molde de DNA e adicionando as peças corretas para criar uma nova fita idêntica. E fora do nosso corpo? As enzimas estão por toda parte na indústria. Sabe aquele sabão em pó que promete remover manchas difíceis? Muitas vezes, ele contém enzimas como proteases e lipases, que quebram as proteínas e gorduras das manchas de comida ou grama, facilitando sua remoção na lavagem. Na indústria alimentícia, a lactase é usada para produzir leite e derivados sem lactose, quebrando o açúcar do leite em açúcares mais simples que pessoas com intolerância podem digerir. A renina, por sua vez, é uma enzima essencial na fabricação de queijos, pois ela coagula o leite. Até mesmo na produção de suco de frutas, enzimas como a pectinase são usadas para quebrar as paredes celulares das frutas, extraindo mais suco e deixando-o mais claro e límpido. Na medicina, as enzimas também são estrelas. Alguns medicamentos são, na verdade, inibidores de enzimas. Eles funcionam bloqueando a ação de uma enzima específica que está causando algum problema. Por exemplo, certos analgésicos bloqueiam a enzima COX-2, que está envolvida na produção de substâncias que causam dor e inflamação. Em testes de diagnóstico, como os medidores de glicose para diabéticos, uma enzima reage com a glicose na gota de sangue, produzindo um sinal elétrico que é convertido na leitura que vemos na tela. Elas são ferramentas de diagnóstico poderosíssimas. Então, vamos recapitular. As enzimas são proteínas que agem como catalisadores, acelerando reações químicas essenciais para a vida. Elas possuem um sítio ativo específico que se liga a um substrato, como uma chave em uma fechadura. Sua atividade é altamente influenciada pela temperatura e pelo pH. Elas estão em todo o nosso corpo, desde a digestão dos alimentos até a replicação do nosso DNA. E também tem inúmeras aplicações na indústria e na medicina, desde a fabricação de queijos e detergentes até o desenvolvimento de medicamentos e testes de diagnóstico. Da próxima vez que você comer, lavar roupa ou até mesmo respirar, lembre-se dessas incríveis e incansáveis operárias moleculares que estão trabalhando sem parar para manter tudo funcionando. O mundo das enzimas é um exemplo perfeito da elegância e eficiência da natureza. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem ao microcosmo da biologia. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. E se você é tão apaixonado por ciência quanto eu, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Tem alguma dúvida ou sugestão de tema? Deixe aqui nos comentários, eu adoro ler o que vocês escrevem. Muito obrigado por assistir e até a próxima.